E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo do vetor gradiente. No vídeo anterior, vimos que uma força conservativa F é dada pelo negativo do gradiente da energia potencial associada, em que o gradiente de U corresponde a uma espécie de derivada tridimensional. Observe sua expressão, ilustrada no quadro. Vimos também que a variação infinitesimal du da energia potencial U é obtida através dessa expressão. Sendo assim, podemos calcular du através do produto escalar entre esses dois vetores, o vetor gradiente de U e o vetor dl. Logo, du fica dado pelo módulo do vetor gradiente de U vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno de θ, em que θ corresponde ao ângulo formado por esses dois vetores. Neste estudo, a partir de agora, eu vou admitir que o módulo do vetor dl permaneça constante e que o ângulo θ pode variar. Sendo assim, eu posso me deslocar no espaço em qualquer direção e sentido, sofrendo um deslocamento em módulo sempre igual a dl. Nesta situação, admitindo inicialmente que o ângulo θ vale 0 grau, situação em que o vetor dl e o vetor gradiente de U possuem a mesma direção e sentido, nós vamos obter o seguinte resultado. Se θ é igual a 0 grau, o cosseno de 0 é igual a 1. Consequentemente, a variação da energia potencial, representada por du, é máxima, e ela fica dada simplesmente pelo módulo do vetor gradiente de U vezes o módulo do vetor dl. Concluímos nesta situação que, ao se deslocar na mesma direção e sentido do vetor gradiente de U, você estará se deslocando na direção e sentido de maior crescimento da energia potencial U. Logo, nesta situação, a variação da energia potencial U é máxima e positiva. Vamos admitir agora que θ é igual a 180 graus, situação em que o vetor dl e o vetor gradiente de U possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Nesta situação, du possui o mínimo valor, pois o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Consequentemente, du fica dado pelo negativo do módulo do vetor gradiente de U vezes o módulo do vetor dl. Concluímos nesta situação que, ao se deslocar na mesma direção e sentido oposto ao vetor gradiente de U, você estará se deslocando na direção e sentido de maior decréscimo da energia potencial. Consequentemente, a variação du continua máxima, porém negativa. Enfim, admitindo agora que θ é igual a 90 graus, situação em que o vetor dl e o vetor gradiente de U formam entre si um ângulo reto, vemos nesta situação que du é igual a 0, pois o cosseno de 90 graus é igual a 0. Logo, podemos concluir que, ao se deslocar em uma direção e sentido que forma um ângulo de 90 graus com o vetor gradiente de U, a energia potencial permanece constante, pois du é igual a 0. Sendo assim, ao se deslocar no espaço por uma coleção de pontos que satisfaz essa condição para cada ponto, você estará caminhando em uma superfície na qual a energia potencial permanece constante. Logo, você estará caminhando sobre uma superfície equipotencial. Observe no quadro os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Vamos admitir agora que você se desloque no espaço em certa direção e sentido de forma que o ângulo θ seja diferente de 0, 180 e 90 graus. Para fazer essa análise, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Então vamos lá. Dando sequência,
Admitindo agora que o deslocamento infinitesimal dl ocorra na direção do versor S, de forma que dl vetor seja dado por ds, S versor, o produto escalar da força F pelo vetor dl fica dado por F vetor, produto escalar com o versor S vezes ds. O produto escalar da força F pelo versor S corresponde à componente da força F na direção do versor S. Consequentemente, nós vamos obter Fs ds. E isso é igual. A força F eu posso substituir pelo negativo do gradiente da energia potencial associada. Portanto, nós temos aqui o produto escalar do negativo do gradiente de U com o vetor dl, que, conforme vimos no vídeo anterior, corresponde ao negativo da variação infinitesimal da energia potencial associada a U. Muito bem? Observe a expressão obtida. Analisando agora esses dois termos nessa igualdade, eu posso escrever que a força F na direção do versor S corresponde, observe os termos, ao negativo da derivada parcial da energia potencial U em relação a S, em que ΔU ΔS corresponde à derivada direcional da energia potencial U segundo a direção S versor. Observe a expressão obtida. Analisando agora esses dois termos, nós vamos obter a seguinte expressão. Então, observe o quadro. Fs ds é igual. Então, nós temos o negativo do gradiente da energia potencial U, produto escalar com o vetor dl. Portanto, produto escalar com o versor S ds. Muito bem. Simplificando nessa igualdade ds, vemos que a força Fs é igual a menos o gradiente de U, produto escalar com o versor S. Substituindo este resultado na expressão abaixo e já aplicando a regra de sinal, vemos que a derivada direcional da energia potencial U segundo a direção S versor é obtida através do produto escalar do gradiente de U com o versor S. Muito bem. Enfim, analisando mais uma vez esses dois termos, a gente pode obter a seguinte igualdade. Observe que ΔU corresponde a menos Fs ds. A força Fs é dada pelo negativo da derivada parcial da energia potencial U segundo a direção S versor. Levando mais uma vez esse resultado nessa igualdade agora, a gente obtém que a variação infinitesimal ΔU da energia potencial U associada é igual à derivada parcial da energia potencial U segundo a direção S versor ds. Muito bem. Observe as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Observe ainda que, se você quiser a derivada direcional da energia potencial U segundo a direção x versor, basta fazer o produto escalar do vetor gradiente de U com o versor I. Se você quiser a derivada direcional da energia potencial U segundo a direção y versor ou j versor, basta fazer o produto escalar do vetor gradiente de U pelo versor j. E, se você quiser a derivada direcional da energia potencial U segundo a direção z versor ou k versor, basta fazer o produto escalar do vetor gradiente de U pelo versor k. Muito bem?
Observe mais uma vez as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao tema. Mais uma vez, eu vou arrumar um espaço no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, à leitura do enunciado. A questão diz o seguinte: uma partícula está confinada a mover-se no semiespaço z maior ou igual a zero sob a ação de forças conservativas, de energia potencial U em função de x, y e z, dada pela expressão ilustrada no quadro, onde F0 e K são positivas. Item A, calcule as componentes da força que atua sobre a partícula. Para responder o item A, eu vou me apoiar no fato de que a força conservativa F corresponde ao negativo do gradiente de energia potencial associada. Sendo assim, F é igual a menos del U, del X inversor, menos del U, del Y, J versor, menos del U, del Z, K versor. Vamos começar calculando a derivada parcial da energia potencial U em relação à variável X. Neste cálculo, Z e Y permanecem constantes. Consequentemente, a derivada parcial em relação a X do termo F0Z e do termo meio vezes K vezes Y ao quadrado resulta em zero. Consequentemente, a derivada parcial em relação a x do termo meio vezes k vezes x ao quadrado, pela regra do expoente, nos dá 2kx sobre 2 e, portanto, kx. Vamos calcular agora a derivada parcial da energia potencial U em relação à variável y. Neste caso, z e x permanecem constantes. Logo, pelo mesmo raciocínio, nós temos o seguinte: ao aplicar a derivada parcial em relação a y do termo f0z e do termo meio vezes k vezes x ao quadrado, obtemos zero como resposta. Logo, a derivada parcial em relação a y do termo meio vezes k vezes y ao quadrado, pela regra do expoente, nos dá 2ky sobre 2 e, portanto, k vezes y. Vamos calcular agora a derivada parcial da energia potencial U em relação à variável Z. Neste cálculo, x e y permanecem constantes. Consequentemente, a derivada parcial em relação a z deste termo todinho é igual a zero. Logo, a derivada parcial em relação a z do termo f0 vezes z, pela regra do expoente, resulta em F0. Sendo assim, a força conservativa F, que atua na partícula, é dada por, então vamos lá, menos del U, del X, inversor, então nós temos menos Kx, inversor, menos K vezes Y, J versor, menos F0, K versor. Muito bem. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para os itens B e C. O item B diz o seguinte: que tipo de força atua ao longo do eixo Z? Na direção do eixo Z, atua uma força de intensidade constante, dada por F0, sempre orientada em oposição ao eixo Z, conforme ilustrado na expressão geral. Vamos agora para o item C. Que tipo de forças atuam no plano XY? No plano XY, atuam forças de restituição que obedecem à lei de Hooke, pois a força, a componente da força F na direção do eixo X é dada por menos Kx, e a componente da força F na direção do eixo Y é dada por menos KY. Muito bem? Vamos ilustrar aqui que a componente da força F na direção do eixo Z é menos F0. Muito bem? Vamos agora para o item D. O item D diz o seguinte: qual é a forma das superfícies equipotenciais? Para resolver o exercício, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para determinar a forma das superfícies equipotenciais, basta assumir que a energia potencial U é igual a uma constante C.
Pois neste caso, você estará caminhando sobre a superfície na qual a energia potencial permanece constante e, portanto, uma superfície equipotencial. Sendo assim, a partir dessas duas expressões, a gente obtém F0z mais 1 sobre 2 kx ao quadrado mais 1 sobre 2 ky ao quadrado igual a C. Logo, F0z é igual a menos 1 sobre 2 kx ao quadrado menos 1 sobre 2 ky ao quadrado mais C. Logo, Z fica dado por, então nós temos menos K sobre 2F0 x ao quadrado menos K sobre 2F0 y ao quadrado mais C sobre F0. A partir de agora, eu vou admitir que K sobre 2F0 corresponde a uma constante A grande positiva, pois K e F0 são constantes positivas. Vou admitir também que B grande corresponde à constante C sobre F0, uma constante positiva, pois F0 é uma constante positiva e, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho, C é maior do que zero. Então vamos lá. A partir dessas duas considerações, vemos que Z é igual. Então nós temos o seguinte, nós temos menos A grande x ao quadrado menos A grande y ao quadrado mais B. Muito bem. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Agora, vamos impor a condição de que Z é maior ou igual a zero. Se Z é maior ou igual a zero, analisando essa expressão, vemos facilmente que B tem que ser maior ou igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Consequentemente, vemos facilmente que B é maior ou igual a zero, pois x ao quadrado é sempre positivo, maior do que zero, e y ao quadrado também. Se B é maior ou igual a zero, vemos facilmente que a constante C também é maior ou igual a zero. Muito bem? Conforme eu disse há pouco. A partir de agora, eu vou construir a forma da superfície equipotencial. Para fazer isso, eu vou começar analisando essa expressão no plano YZ. Então vamos lá. No plano YZ. No plano YZ, x é igual a zero. Consequentemente, vemos que Z é igual a menos a y ao quadrado mais B. Obtemos, portanto, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Perceba agora o seguinte, eu estou admitindo neste caso que C é uma constante positiva maior do que zero, o que vai definir certo valor B maior do que zero. Então vamos lá. Se Y é igual a zero, nessa minha análise, Z é igual a B. Logo, você vai obter este ponto no meu sistema de coordenadas. Muito bem? Como a concavidade da parábola está voltada para baixo, nós temos aproximadamente esse comportamento. Observe o esboço da parábola em questão. Muito bem? Bom, assumindo agora que Z é igual a zero, ou seja, vamos obter as coordenadas Y nessa condição. Se Z é igual a zero, AY ao quadrado é igual a B e, portanto, quando Z é igual a zero, Y ao quadrado é igual a B sobre A. Logo, Y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de B sobre A. Muito bem? Bom, vamos chamar
de y1. Logo, aqui nós temos mais y1, então mais a raiz quadrada de b sobre a, e aqui menos y1, então menos a raiz quadrada de b sobre a. Muito bem? Vamos agora para o plano xz. Então vamos lá. No plano xz, neste plano, y é igual a zero. Consequentemente, a gente obtém z igual a menos ax ao quadrado mais b. Mais uma vez, temos uma parábola com concavidade voltada para baixo. E o raciocínio é exatamente o mesmo. Assumindo nessa equação que z é igual a zero, pelo mesmo raciocínio, nós vamos obter x1 igual a mais ou menos a raiz quadrada de b sobre a. Então vamos lá, vamos fazer o esboço da parábola em questão. Então agora nós temos aproximadamente esse comportamento. Uma parábola com concavidade voltada para baixo. Muito bem? Observe o esboço obtido até aqui. Aqui nós temos mais x1 e aqui nós temos menos x1. Resta agora analisar o plano XY. No plano XY, z é igual a zero. Consequentemente, nós vamos obter ax ao quadrado mais ay ao quadrado igual a b. Então vamos lá. Aqui z é igual a zero e, portanto, ax ao quadrado mais ay ao quadrado é igual a b. Consequentemente, colocando a em evidência e isolando a soma, você vai encontrar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a b sobre a. Perceba que essa equação representa no plano xy a equação de uma circunferência cujo raio r, representado aqui por rzão, o raio r é dado pela raiz quadrada de b sobre a. Muito bem, traçando essa curva no plano xy, vemos a partir do meu esboço que a forma das superfícies equipotenciais corresponde a um paraboloide de revolução com eixo vertical coincidente com o eixo z. Note ainda que você tem aqui uma infinidade de superfícies equipotenciais, desde que B, obviamente, satisfaça essa condição. Observe mais uma vez os resultados obtidos, o cálculo realizado, o esboço da superfície equipotencial. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.